ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, especialista de ambientes de inovação da Firjan, e alterno ao lado da Júlia Zardo a apresentação desse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. A ideia aqui é ouvir especialistas, pensadores, empresários, técnicos e gestores públicos para que possamos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E com a gente na condução dessas conversas também está José Luiz Alqueres, que é presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan, que nos acompanha na curadoria dos convidados e também na discussão sobre os assuntos tratados. Bom, no último episódio nós conversamos com o José Henrique Penido, da Conlurb, sobre os desafios da gestão de resíduos e oportunidades de negócios que vêm através do lixo. E hoje, para a gente complementar esse tema, falamos com Luiz Carlos Fernandes, gestor administrativo da Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente, a Copama, que está localizada no bairro Maria da Graça, zona norte do Rio. A pauta de hoje é quanto ganha uma sociedade que separa o seu lixo. Sejam todos bem-vindos e a palavra está com você, Alqueres. Eu vou começar trazendo um ponto importante da conversa de semana passada para chamar a atenção da importância do suporte público a essa atividade de extrema utilidade para a nossa sociedade e que merece ser apoiada das mais diferentes formas, pelas pessoas, pelos condomínios, pelos órgãos públicos. Porque o benefício, que a gente chamaria em economia, as externalidades positivas que ela cria, são muito grandes e não são ainda precificáveis, o fato da gente poder reciclar. Na conversa da semana passada, ficou claro que o resíduo, o lixo, a pessoa não deve imaginar, isso aí é um negócio que não custa nada. Pelo contrário, você trabalhar a reciclagem custa mais, em geral, do que você obter o produto de novo, né? Por exemplo, você reciclar o alumínio, você tem que o trabalho do catador, das latas, da entrega, da seleção, depois da compactação, da lavagem, de retirar a pintura, de levar de novo para a industrialização, e na industrialização, então, fabricar o utensílio. É um pouco diferente de você comprar grandes barras de alumínio pronto, fundir e fazer os seus produtos. Essas etapas todas anteriores envolvem, em geral, despesas de transporte, que você recolhe num lugar, leva para a cooperativa, compacta, leva para a indústria também processa. Então, tudo isso significam enormes ganhos que se pode ter se a gente tiver uma atitude mais positiva em relação a esse processo. Mas quem entende disso mesmo aqui é o Luiz, que nós temos o prazer de receber. Então, Luiz, eu queria começar pedindo para você falar um pouco do que é que você tem feito. Depois a gente faz as perguntas. Mais uma vez eu agradeço o convite. Então, meu nome é Luiz Fernandes, né? Sou da cooperativa Copama. E você falou uma coisa aí, né? Não custa nada, custam vidas, né? O nosso trabalho custa muitas vidas. Nós hoje temos conosco trabalhando, só na Copama são 123 cooperados atuantes, né? Então a gente pensa nisso, né? Quantas pessoas a gente está gerando trabalho e renda? Para quantas pessoas estamos gerando isso? E caso a gente não tivesse, lógico que eu acredito que 1/3 talvez estivesse empregado. E muitos não, porque muitos vivem desse material, né? Vivem desse trabalho. E eles querem o material porque é o que eles aprenderam a fazer e o que eles gostam e fazem muito bem feito, né? E, como eu digo, a importância para a sociedade é enorme, né? Quando eu digo está gerando, né? Está custando vidas, porque
caso a gente não tivesse como manter essa renda, esse trabalho para essas pessoas, infelizmente, não é ser preconceituoso, mas algumas pessoas talvez estivessem desempregadas e buscando uma outra forma para matar a fome de suas famílias, né? Porque a cooperativa, eu digo as cooperativas desse segmento, elas agregam, né, dentro do seu quadro de sócios, pessoas que estavam totalmente fora do mercado do trabalho e inclusive com um preconceito muito grande, porque algumas pessoas que passaram pelo sistema penal e dificilmente conseguem encontrar trabalho aqui fora. E a gente consegue trazer essas pessoas se despem por completo do que passaram, do que fizeram, para ter uma vida mais digna. Tá? Então, esse o nosso trabalho social é esse, a gente gerar trabalho e renda e dignidade para as pessoas, sem ser piegas quando falamos dessa forma, tá? Mas é uma realidade. Não, Luiz, isso tudo é fantástico, há pleno reconhecimento, e você aponta muito bem. Isso representa a remissão de muitas vidas e a dignidade levada a famílias. Mas conta aqui para nós como é mais ou menos o dia a dia do seu cooperado. Ele recebe esse material, é um caminhão. Eu sei que alguns dele têm uma habilidade danada em separar o plástico por tipo de plástico. Como é que isso ocorre? Primeiro assim, nós temos alguns contatos, né, de empresas, de colégios, universidades e pessoas físicas também, que alguns levam até nós, até na cooperativa, o seu resíduo, outros a gente sai para fazer essa coleta. Nós temos, inclusive, a coleta da Conlurb, né, da coleta seletiva da cidade, que alguns caminhões chegam até a cooperativa, e outros que nós fazemos, que outras empresas, como eu disse, levam até a gente também, e outros caminhões nossos que a gente faz a coleta para buscar o resíduo, desde que esse resíduo, essa coleta, né, ele tenha uma quantidade suficiente para justificar a nossa saída até o local. Então, as pessoas têm uma habilidade, né, como você falou, de identificar todo tipo de material. Às vezes, só no tato, ela consegue identificar o material. Isso é um negócio espetacular que as pessoas não se dão conta quando acham que o aprendizado é só formal, é só livresco, ou mesmo operar um torno, operar uma máquina. Essa capacitação que você diz, pelo cheiro, pelo tato, pelo visual, é fantástico isso. É inacreditável mesmo. Tem meninas lá, tem uma moça, uma delas, né, mais uma em especial, que ela infelizmente ela está de licença, mas era incrível que ela separava todo tipo de plástico com uma habilidade, uma agilidade que só no tato ela identificava e classificava mesmo, todo, cada um. Desde o que é PS, que é PP, PP preto, PP colorido, PAD branco, PD cristal, assim vai, né? Então, assim, e são pessoas que a maioria dos que trabalham conosco, eles são oriundos lá do extinto lixão de Gramacho. Então, isso é importantíssimo. E eles acabam ensinando, trazendo esse conhecimento para outros do entorno, que não tiveram. Porque no início da cooperativa, nós ficamos no bairro de Maria da Graça, que é na Zona Norte. Nós pegamos para fazer esse trabalho de coleta seletiva, lá no nosso galpão, pessoas do entorno, mas infelizmente não deu muito certo, porque a gente precisava justamente isso, dessa experiência e dessa agilidade. Então tivemos que buscar lá em Duque de Caxias, né, pessoas que trabalharam, que estavam realmente desempregadas, porque a fonte de renda deles era lá gerada no lixão, né? E como o lixão foi extinto, muitos ficaram sem trabalho. E a gente foi muito feliz com isso, né? Porque nós temos lá um grupo de pessoas que sabem o que fazem e é muito, muito, muito legal, porque a gente pode chegar lá a hora que for, eles têm a responsabilidade, eles querem trabalhar. Não é aquele que só precisa, não, é aquele que quer trabalhar. E o nosso pessoal é desse jeito. Luiz, o pessoal lá consegue
dassem condições de trabalho, porque o lixo, evidentemente, é uma coisa que exige condições fantásticas de higiene, de proteção, de luvas, enfim, material e banheiros, banhos, uniformes. Eu sei que não é uma atividade simples. Isso tudo está sendo conseguido ser proporcionado. Eu sempre falo isso, que é um trabalho de uma importância muito grande para toda a sociedade, né? Mas que, infelizmente, não existe um olhar, né, diferenciado, um olhar com mais carinho para esse lado, porque ainda existe até uma discriminação. Eu não sou de reclamar, eu sou muito de falar do nosso sucesso, né? E por que que a gente cresce. A Copama Comunidade são 123 pessoas trabalhando, atuantes, e a gente, como você perguntou, nós temos lá três galpões dentro do Espaço Maria da Graça, né? São galpões cobertos, que tem o banheiro, que tem energia, tem água, que nós temos, todos são uniformizados, com os seus EPIs adequados, e os outros trabalham em projetos externos, são contratados, e que realmente também todos são da mesma forma, talvez um pouco melhor, porque nós estamos em outra casa, que essa casa nos oferece, né, um suporte melhor. Por que que eu digo melhor? Porque os nossos galpões, eles são bem amplos, tá? A gente tem uma ventilação, a gente tem uma iluminação, mas essa falta do olhar que eu digo é porque quando recebemos o material, eu sempre digo que a gente presta um favor para o outro lado, não o outro lado está prestando um favor para a gente. Eu queria aproveitar o embalo aqui para falar sobre um estudo recente que a própria Firjan lançou, chamado Mapeamento dos Fluxos Recicláveis Pós-Consumo no Estado do Rio de Janeiro. Esse estudo ele está divulgando que o Estado do Rio anualmente enterra 1 bilhão em materiais que poderiam seguir o caminho da reciclagem e gerar recursos para o Estado, né? Então, o Luiz aqui está há 20 anos nessa lida diária, né, Luiz? O que você acha que falta para o Estado conseguir reciclar mais hoje? Eu acho que falta mais cobrar que as leis sejam cumpridas, tá? As leis existem, mas infelizmente elas não são totalmente cumpridas. Esse eu acho que é o principal. E o outro também é que as empresas mesmo, elas consigam consigam não, que elas possam destinar todos os seus resíduos, que são sucatas, para as cooperativas. Por que que eu digo isso? Que a gente vê algumas empresas que não tem nada a ver com a reciclagem, com a triagem, elas contratam ou vendem os seus resíduos, né? Revendem os seus resíduos para uns compradores nossos. Esses compradores não ficariam de fora. Eles continuariam recebendo esses materiais pelas cooperativas. Mas por que que eles têm que vender? Às vezes vendem por um preço tão baixinho, entendeu? E poderia doar de alguma forma, ou até negociar com as cooperativas. Então, eu acho que falta isso, como você disse, a quantidade do que é aterrado ainda é tão grande, que por que que a gente não entende o porquê que esse material não vai para as cooperativas. O Luiz, você acha que ajudaria a haver assim, uma disposição de áreas ou galpões por parte do poder público para que cooperativas, no molde da sua e de outras, pudessem se instalar em diferentes bairros da cidade, que eu imagino que a economia aí deve estar ligada também a um certo raio de ação desse lixo, né? Você não pode transportar o lixo de Copacabana para Campo Grande. Você teria que ter assim os pontos intermediários. Como é que é a economia dessa história? A questão muito é a logística, né? A logística ela é muito cara, né? Eu acho que é um grande gargalo, acho que em geral, para todas as empresas. E a gente trabalha no Rio e Grande Rio. Nós estamos num bairro na Zona Norte. A sorte nossa é que nós estamos perto da linha amarela, nós estamos perto da linha Brasil, então conseguimos transitar com alguma facilidade, mas são distâncias. O que falta, eu vou dizer sempre, é o seguinte: é ter um reconhecimento, como eu coloquei no início, que a gente presta um favor, no bom sentido, para isso e que as empresas pudessem colaborar mais de alguma forma
com alguma parceria maior, não só na doação dos resíduos. Porque quando a gente recolhe o resíduo de uma empresa, a economia pode chegar até de 70% do que quando a gente retira a maioria dos materiais que são caracterizados como lixo para a empresa, eles são recicláveis. Então, quando a gente vai recolher esse material, a gente tira ali 70% do que seria destinado lá para o aterro sanitário. Então, a ideia aqui, que fica o apelo a todas as indústrias, é o seguinte: vocês hoje estão tendo uma pequena receita vendendo isso aí para um intermediário. Se vocês direcionarem como doação o seu resíduo para as cooperativas, vocês não só não estarão perdendo nada em termos de valor, mas terão criado uma cadeia virtuosa para a economia, seja através da reutilização e reciclagem desses materiais todos, com grande economia de energia, de matéria-prima, seja através da geração de empregos qualificados nesse sentido, com treinamento e com um profundo impacto social. Então, como completando, né? Você está dizendo realmente é que todos tenham consciência, as empresas, as grandes distribuidores, o comércio em geral, que essa doação, né, desse material, ele está gerando, tô já repetindo, né, trabalho para diversas pessoas e contribuindo de alguma forma com a nossa segurança, eu digo com a saúde pública, né, porque muitos desses materiais, somente residenciais, talvez, se não seguisse para cooperativas, eles estariam talvez jogados na rua, nos rios, aí a gente já viu tanto isso. Então, na verdade, o que a gente quer é que tenha esse outro olhar, tá? Entender a importância do nosso trabalho, tá? A pessoa física, né? As residências, que separem o seu material. Às vezes eles reclamam que o caminhão da Conlurba ele passa e mistura tudo. Não, ele mistura o que é reciclável. Porque quando ele está passando na coleta seletiva, no dia da coleta seletiva, está misturando ali o reciclável, e o nosso trabalho é quando chega a gente classificar, separar por cada tipo de material. Então, isso não tem problema. Então, é deixar bem claro que precisa, sim, que faça essa separação e destine corretamente. Lá na Copama, nós temos, chega lá pessoas de diversos bairros, todos os dias, inclusive sábado e domingo, nós temos portaria 24 horas, entregando o seu resíduo, né? Então, isso também é identificar, todo mundo identificar onde é que tem uma cooperativa mais próxima e que possa levar o seu resíduo e que é onde ela esteja também em condição, né, de receber de acordo com o dia ou a necessidade do doador. Natane, você tinha uma pergunta também para o Luiz, conta aí. Eu tenho. Não, é que eu fiquei pensando aqui, o Luiz já deve ter testemunhado muitas histórias aí de geração de renda através do lixo, e não só de geração de renda, né? Mas histórias de vida mesmo, Luiz. Você poderia compartilhar alguma com a gente, ou uma ou duas histórias assim que tenha marcado essa trajetória aí ao longo desses anos? Eu vou contar duas histórias, então, uma do passado e uma recente, né? Agora, são diversas histórias muito legais. Eu digo que uma vez vieram perguntar para mim como é que eu achava em relação a isso. Eu acho que é normal, acho que faz parte da vida do trabalho. Fazer a coisa certa é obrigação nossa. Uma do passado, eu me lembro que uma moça trabalhava, quando ela se desligou da cooperativa, ela foi agradecer, porque quando ela começou a trabalhar, ela não tinha nem onde morar, morava na casa de um amigo, isso e aquilo. Resumindo, né? Ela começou a trabalhar, uma pessoa super organizada, soube administrar seu tempo e sua vida. Ela conseguiu, falar disso, que conseguiu comprar um terreno, construir uma casa, ela deixou bem claro assim: Luiz, não é um barraco, consigo uma casa muito boa e passei agora para um concurso público. E por isso não vou me desligar da cooperativa, vou ser sempre uma cooperada. Mas isso aí, porque a Copama também, ela sempre trabalhou muito com a educação. A gente sempre forçou uma barra, no bom sentido, de que as pessoas precisam crescer, né, estudar, como falamos, muitos se formaram mesmo, fizeram pré-vestibular, começaram lá, né, também outro
começou separando o material em esteira numa empresa que nos contratou, se formou em químico, foi contratado por aquela empresa lá como químico. E uma das que a gente fala hoje, uma recente, é de uma moça que trabalha conosco, muito, muito, muito boa, e que ela era, como eu disse, né, infelizmente eu vou colocar ela ser dependente química, daquelas de viver na rua mesmo, né? E ela engravidou, depois da gravidez dela, ela mudou, nos procurou, já conhecia a família dela, tanto pediu, foi e realmente acabou, passou, aquilo foi um passado muito escuro na vida dela e da família, que ela disse mesmo, que aqui em Contra a Dignidade já são 4 anos, que ela está lá antes da pandemia, bem antes, um ano antes que ela começou conosco, está lá, graças a Deus, e a gente acha legal, de alguma forma, gostaria que fosse um exemplo para todos. Então, o exemplo que eu digo é assim, que todos vissem nisso como é importante. E quando eu falo todas essas histórias, não é a Copama só fez isso, não. É todo mundo que participa. E quando leva lá um saquinho do resíduo, do seu resíduo de casa, né, de uma caixa de papelão, isso ele contribuiu de alguma forma para que essas histórias acontecessem, né? Bem, eu acho que essa é a grande lição do dia. Através do trabalho, você não confere apenas um ganho econômico, um meio de vida. Você leva também a dignidade, e leva a dignidade, a reconquista da dignidade para pessoas que, no modo geral, como essas ambas histórias que o Luiz nos trouxe, contam, pessoas boas, pessoas que as circunstâncias da vida marginalizaram, mas que hoje têm a sua casinha lá à direita, como já não é um barraco, é uma casa cercada, parede, telhado, pode aspirar melhorias, outro se forma em química, abandona ah, os seus, vamos chamar, erros do passado e, e essa bênção da maternidade lhe faz abrir os olhos para conquistar para ela e para a filha uma vida digna. Eu queria agradecer ao Luiz, passar para a Natane, para se tiver alguma pergunta final. Agora me veio só mais uma última questão, que eu acho que é bem um passo a passo, Luiz. Essa questão da separação, né? Lixo seco do lixo orgânico. Seco é garrafa PET, é vidro, é, enfim, embalagem de papel. Plástico. O que mais? Você pode só dar um passo a passo rápido aqui pra Sim, gente? sim, então. A gente fala do seco do orgânico. O orgânico é você não misturar com comida e nem com papel de banheiro. Mas são todo tipo de papéis, papelões, vidros, todo tipo de plástico, metais ferrosos e não ferrosos, eletros e eletrônicos e até isopor a gente trabalha e temos o óleo de cozinha também. Então, tudo isso é o que a gente trabalha e o que gera renda para as pessoas. Eu queria aproveitar, tá, para convidar todos vocês para conhecerem a Copama, conhecer o nosso trabalho, desde a recepção, a triagem, né, e os serviços que prestamos lá, com todos esses resíduos gerados pelas empresas, pelas residências, como o eletroeletrônico também, o isopor, e também uma marcenaria que a gente tem de restauração de móveis, até mobiliários, quando alguém precisar doar, né, a gente pode restaurar, e até que estamos criando também. Tá? Nosso endereço é a Rua Miguel Ângelo, número 385, Maria da Graça. E temos também um espaço lá de exposição chamado Museu. É um espaço muito legal, muito bonito mesmo, que a gente expõe tudo que podemos reaproveitar e ser transformado em arte, falar da nossa cultura, recebemos visita de colégios, universidades lá e pessoas físicas também que queiram visitar, tá ok? Obrigado. Tá certo, Luiz. Muito obrigada pela sua participação. E esse foi mais um episódio do Pensa Rio, dessa vez com a pauta Quanto ganha uma sociedade que separa o seu lixo. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você tem algum tema, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio, ou ainda acessar o Instagram @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Aí também não deixa de seguir ou favoritar o programa aqui no seu agregador de podcast.